Questão da tua serva, Senhor. Ele respondeu: eis-me aqui, usa-me a mim. Ó, Pai, aqui, Pai, então, meu Pai, usa o teu servo, Senhor. Meu Pai está aqui, meu Pai, como vaso de honra, meu Pai, para trazer a palavra que vai glorificar, meu Pai, a tua igreja, Senhor. Pai, que, Pai amado, quem não venha falar dele, sim, meu Pai, ele venha ser usado, meu Pai, como boca, meu Pai, do Senhor, meu Pai. Pai, que, Pai amado, é isso que eu lhe peço, meu Pai, e eu te entrego ele, meu Pai, na sua santa e poderosa mão, meu Pai. Por isso que eu peço e agradeço ao teu filho amado Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de saudar a amada igreja, saudar toda a vizinhança e a todos os que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. E mais uma vez dizer que é uma maravilha de uma satisfação poder estar aqui nesse lugar, louvando e bendizendo ao Senhor com os irmãos. Dizer que eu estava, essa semana eu estava no meu coração com vontade de vir aqui, que o Senhor tinha me dito para falar uma certa palavra aqui. Aí eu falei, pô, vou, dependendo do tempo, aquela coisa toda, mas... Aí de repente recebo o convite, eu falei, ô glória. Aí falei com a minha esposa, ela, poxa, legal. Só que nós ainda não temos carro, né? Aí de moto não dá para vir nós dois na chuva. Aí ela ficou em casa, mas está lá intercedendo por nós. Vale agradecer ao nome do Senhor. Mas irmãos, a gente está passando por um período muito grande e doloroso da igreja, porque infelizmente a idolatria está dentro da igreja, como nunca saiu do povo de Deus. O povo já saiu do Egito cheio de ídolos. Não tem jeito, não tem jeito. Esse povo, ele não se conserta, sabe? É só Jesus mesmo para transformar. Porque a gente continua ainda vendo loucuras, sabe? As pessoas fazem. Você já ouviu uma entrevista com um pregador, que ele cobra e tal, e não sei o que, aí dizendo que ele enchia estádios. Aí o cara falou assim, poxa, mas não é de graça, não é para... Ele, mas é caro, as pessoas pagam para tudo, por que não vão pagar para ouvir a palavra do Senhor? Aí, o que foi aquela flechada no meu coração, foi quando ele chegou assim e falou pro cara, meu irmão, pega qualquer um aí, anuncia que vai pregar lá no estádio e vê se vai ter gente. Aí eu falei, misericórdia, Senhor, tenha misericórdia dele. Quer dizer, ele já se colocou no lugar de o Cristo, o Salvador, aquele que traz. Por quê? Porque as pessoas vão. A gente às vezes fala do cara, o cara que pede dinheiro, que vende água, que vende pedaços de cruz, mas o problema é de quem compra. Porque se o irmão Willis abrir um botiquinho ali e ninguém comprar cachaça com ele, ele não vai beber a cachaça toda. Ele vai ter que fechar o botiquinho e procurar alguma coisa que realmente as pessoas se interessem e que seja bom para elas. Mas, infelizmente, é assim. A gente gosta de ir para show, ir para Rock in Rio, para ver se faz loucuras para assistir Taylor Swift, para assistir não sei o quê, e a gente está vendo loucuras para assistir pregadores, que na maioria das vezes as pessoas entram vazias e saem loucas, não adianta de nada. E aquele que às vezes está começando a caminhar, vai para o descaminho, porque a gente vê, a pessoa está na presença do Senhor, tem tatuagem, ela fez antes de conhecer a palavra do Senhor, legal. Agora a pessoa está dentro da igreja e está fazendo tatuagem, aí você esquece do mandamento, de uma coisa que é, teu corpo é um templo do Espírito Santo. A partir do momento que você se converte, nova criatura você é servo do Senhor, você pertence ao Senhor, então você tem que respeitar esse Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida, que é Ele que vai nos dar a vida eterna, não é ninguém que está por aí. mas para a gente não ficar só nas minhas falácias, porque eu também não vou levar ninguém para o céu,
mas sim a mensagem que o Espírito Santo colocar no coração de cada um acerca de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem em Números capítulo 20, porque essa pregação, o Senhor ficou colocando isso no meu coração durante 4 anos, irmãos. Eu fiquei meditando em cima disso e com medo de falar, porque as pessoas têm uma coisa de fulano falou, eu não procuro, eu não dou uma de bereano, de pesquisar, de ir lá na palavra, ver se realmente é daquele jeito. Não, fica do jeito que fulano falou, está falado. E não é assim, porque é o Senhor que nos fala. Então, Números 20 diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romães, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aleluia. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante de si, do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Aleluia. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse entendimento e muito obrigado por mais uma vez poder trazer essa explicação, essa passagem, não para confusão, mas para esclarecimento, porque a palavra do Senhor não fica sem resposta. Aleluia. E a sua palavra é a verdade. Louvado e agradecido seja o teu nome, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante muito tempo eu ouvi essa pregação e eu ficava meio confuso, porque Moisés bateu na rocha e a rocha era Cristo. Então
cada explicação que não encaixa. Mas que bateu na rocha, a rocha era Cristo, mas que Deus não mandou ele bater na rocha. Aí era uma contenda em cima disso, e não tinha explicação, nada que se fosse concreto. Então eu ouvi uma vez um irmão falando, mas não foi esse o problema de Moisés foi outro. Aí ele falou 2 versículos, eu pesquisei e comecei a pesquisar. E fiquei 4 anos pesquisando, conversava com o pastor, à época o pastor Beto, falava e eu ficava. Aí ele dizia, por que você não prega isso? Eu falei, isso ainda não está no momento, porque ainda não estava no momento de pregar. Até que num belo dia, na igreja lá, onde eu congrego, eu fui pregar sobre essa palavra, já estava esclarecido, porque a gente vê que essa passagem aqui, essa situação, são 40 anos depois da primeira. Aqui já não é mais aquele povo que saiu do Egito com 20 anos para cima. Aqui são aqueles de 20 anos para baixo daquela ocasião, que, por incrível que pareça, 40 anos depois, vivem a mesma situação, porque sabemos que eles estavam, rodeando o deserto. Porque a gente pode ver, por exemplo, gostaria que os irmãos, vamos fazer um pequeno passeio na Bíblia, porque é a Bíblia que nos responde, Isso aqui não é resposta minha, é da Bíblia. Os irmãos abrirem em Êxodo 17. Êxodo 17. Amém? Amém. Êxodo 17 diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Redifim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, irmãos, aqui foi a primeira passagem. Mas em Números 20, a gente vê a segunda parte, que já não é mais aquele povo, porque aquele povo pereceu, que a gente, em Números capítulo 13, quando o Senhor, Moisés envia os espias chegam até a terra prometida, veem aquelas maravilhas todas, veem também que são homens, são cidades organizadas, são cidades fortificadas, tem homens gigantes, fortes, mas realmente ali eles encontram leite e mel, tanto que eles trazem um cacho de uva no ombro de 2 homens através de uma madeira, porque era pesada, era enorme. Mas
Quando chegam diante de Moisés, de volta, depois de 40 dias de espia, 10 dos 12 falam, pô, lá é muito bom, mas os caras são bravos, não dá para a gente enfrentar aquele povo. Porém, Josué e Caleb falam, não, que isso. No caso, Caleb fala, não, lá, o Senhor vai nos dar aquela terra lá, o Senhor vai nos dar. E o povo contenda, e eles fazem que rasgam as suas roupas, em sinal de protesto com aquele povo. Quer dizer, eles estão querendo, porque é o Senhor que vai dar, mas o povo é levado pela maioria, que diz o quê? Não, lá é bravo porque tem gigantes, que deixam de confiar no Senhor, e passam a querer confiar o quê? Naqueles deuses onde eles foram criados, porque mesmo sendo da tribo de Israel, porque o israelita, não importa onde ele nasce, ele é judeu, ele é Israel, ele está aqui, nasceu aqui, mas se tiver uma guerra Brasil e Israel, ele vai atirar contra você, porque essa é a coisa que está na cabeça deles, conforme eles são criados. Mas só que eles se envolvem como os judeus no mundo inteiro, e trazem o quê? Coisas dos outros povos, mas eles tinham medo. Aí aconteceu isso. Mas o Senhor aqui, o Senhor dá uma revelação que é incrível, porque Deus, ele é tremendo, ele não deixa, às vezes a gente tem que ter só, por isso que a palavra tem que ser lida, meditada, e você pesquisar, porque em Números 14, a partir do versículo 26, vamos dizer assim, 14 e 26, diz assim, ó, depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, que dizeis por presa, serão, porém nela, eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim falei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e falecerão. Só que tem uma coisa aqui interessante, que Deus ele é tremendo. Aqui são exatos 40 anos antes da segunda, né, onde a gente leu em Números 20. Só que Deus ele é tão tremendo que ele diz que de 20 anos para cima, só Caleb e Josué. Ali ele já está falando para Moisés que ele não vai entrar. Deus já é claro ali, ó, nem Moisés, nem Arão, nem Miriam, ninguém, só vai entrar dos maiores de 20 anos, Josué e Caleb. 40 anos antes de Moisés já sabia. Mesmo assim, quando chega aqui em Números 20,
que acontece pela segunda vez, já com os filhos de, né, dos israelitas, Moisés age de maneira errada. Por que de maneira errada? Porque quando ele procura o Senhor, ele pede ao Senhor de novo que dê orientação. Aí o Senhor fala: ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala, pega a vara e fala a rocha, que ela te dará água. Deus manda ele juntar a congregação, Deus manda ele juntar a congregação diante da rocha e falar a rocha, que ela dará água. Só que Moisés, já irado, o que ele faz? Ele junta a congregação. Então Moisés, leu no versículo 11, não, no versículo 10, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos desta rocha água para vós? Ou seja, Moisés se coloca no lugar de Deus, porque quando ele pronuncia isso, o povo vai entender o quê? Que ele bate na rocha e sai água. Moisés tirou a água da rocha. Ele tinha que ter feito o quê? Conforme o Senhor falou: rocha, serve essa galera aí, a rocha pura. Mas não, ele irado, porque o povo, poxa, aconteceu com o pai de vocês, e agora está acontecendo com vocês a mesma coisa. Quer dizer, ele tinha que deixar entregar na mão de quem? De Deus. Ele conseguiu falar com Deus. Deus disse para ele: faça assim. Mas ele fez do jeito dele. Não adianta você colocar uma vírgula a mais na palavra do Senhor. Se está escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não adianta você colocar: Jesus é o caminho, a verdade e talvez a vida, porque você não tem esse direito, porque você vai estar se colocando como Deus, o que ele fez. Em Isaías 42, no versículo 8, está escrito uma coisa que todo crente tem que ter na cabeça: a minha honra não divido com ninguém, nem com as imagens de escultura. Eu sou o Senhor Deus, é Deus que está falando, e a gente não presta atenção nisso. Não importa se a pessoa é famosa, ela está falando algo que está diferente da palavra de Deus. Não creia nisso, porque você vai para o inferno, e lá no inferno você não vai ter oportunidade de cobrar dele, não. Você vai chegar no inferno e vai ficar queimando igual a ele. Não adianta, e aí agora? Já era. Então a gente tem que estar atento para essas coisas. Às vezes é porque é com a palavra, é a palavra que convence o homem, a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, vai no ouvido de alguém, porque é pelo ouvir. Se esse alguém, esteve atento, não pela tua voz, mas pelo aquilo que o Espírito Santo, que estava embutido naquela palavra que é dele, foi no teu coração, aí você realmente é de Deus, porque o que é de Deus, Deus prova. Não tem esse negócio de, será que é de Deus? Você não precisa pedir para molhar novelo, você não precisa para molhar, agora eu quero que molhe só a terra. Não, você tem que crer, porque esse tempo já passou. A gente não está mais no tempo de, Senhor, será que o Senhor é o Senhor mesmo? Ou você crê ou você não crê, porque todo aquele que crê será salvo. Às vezes a gente se prende com determinadas coisas, porque, fulano, será que fulano foi salvo porque ele se matou, porque ele não sei o quê? Meu irmão, não te interessa isso, não é você que vai mudar. Olha, você orou por ele, você tem que ficar: Senhor, será que fulano se matou e tem sangue dele na minha mão, porque eu não falei para ele, porque eu estava preocupado com o meu bem, com o meu bem-estar, eu estava preocupado com as minhas coisas, e não paguei para ele. Será, Senhor? Porque às vezes um simples abraço que você dá naquele irmão, ele já fica assim, realmente. Agora, você escolhe quem você abraça, você escolhe quem você dá a paz.
Se você só dá paz para quem você escolhe, você não tem paz. A começar, a paz não é tua. Então é algo que não é seu e você não quer dar para o irmão. Irmão, sinto muito, você vai ouvir aquela frase do versículo que diz que não te conheço. Mateus 7, 23. Não te conheço, não sei quem é você. Não adianta você estar transvertido de cristão, você não é nada, você é só o quê? Uma imagem, está aí, ó, andando, você está parecendo mais do que o que realmente precisa, porque o que precisa aparecer em você é a palavra do Senhor. Mas eu queria também que os irmãos abrissem o Salmo 106, versículo 32, que, rapaz, Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é, nossa, a NASA tinha que estudar Deus, cara, aleluia, a NASA tinha que estudar Deus, não é estudar maneira de ir para o espaço não, meu irmão, estudar Deus, porque Deus é o cara. Olha só, esse salmo é incrível, né? É uma história. Mas o versículo 32 do Salmo 106 diz assim, ó: irritaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que Moisés deu um mal por causa deles. Se deu mal por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Aleluia. Então ele foi imprudente. No auge de você estar irado, né, do alto dos teus... Tudo bem que Moisés estava só com 120 anos, mas em pleno vigor, assim diz a palavra. Mas é aquela coisa, a multidão te tira do sério, porque às vezes a gente fica assim, poxa, quantas pessoas estão faltando aqui nessa igreja, né? Quantos irmãos que podiam estar aqui, mas é com eles, entendeu? O que cabe a gente? Orar e procurá-los, porque ontem mesmo na minha igreja eu estava falando sobre a ovelha perdida, que a ovelha perdida, né? Aí tem lá, são 100 ovelhas, aí uma se perde, 99 no aprisco, legal, mas o pastor vai atrás daquela uma, irmão, ele vai atrás daquela uma, porque é necessário que se estejam as 100 ovelhas, porque você vai dar conta, é das 100 ovelhas, o pastor não é dono da ovelha. Às vezes as pessoas colocam o pastor como um Deus. O pastor vive, sabe aonde? Lá no meio do mato. Davi era pastor de ovelhas. Ele vivia onde? Quando Samuel foi lá atrás dele, Samuel foi olhando só o bonitão. É forte isso aí, Cadê? Está faltando. Deus está falando que está faltando. Se Deus falou que está faltando, é porque está faltando. Tem um pequeno. Mas ele está lá no... Como disse o irmão dele, Eliabe, está lá com aquelas poucas ovelhas lá no meio do mato. Pastor vive no meio do mato. Pastor vive com dificuldade. Pastor tem que estar de olho no lobo, tem que estar de olho no salteador. Mas hoje a gente vê o pastor anda com segurança, anda de avião, anda de barco, relógio Rolex, Prada, Louis Vuitton. Eu fico apavorado. Você não vê, sabe? É aquela coisa, não Deus está me abençoando. Não está te abençoando não, meu irmão. Sabe por que Deus não está te abençoando? Quando fala lá de me roubam, quem está roubando são essas pessoas. Está roubando. Porque Paulo tinha uma condição financeira, não tinha? Abriu mão daquilo ali. Passava perrengue. Porque até chegar às ofertas da igreja, né, porque ele estava em missão, não é igual hoje que tu pega o telefone, manda um WhatsApp, está onde, Gustavo?
eu estou aqui em Icônio. Pô, beleza, ó. Estou mandando aí um pix para tu aí, para tu se manter. Beleza. Caiu, valeu. Graça e paz. Não. Ô Wilson, leva essa verba aqui lá para o Paulo, que ele está lá aí. Está em Icônio. Aí tu chega lá no Icônio. Pô, irmão Paulo está aí. Rapaz, ele foi para Bereia. Foi. E ó, caminhada, meu amigo. Era andando, com dificuldade. Hoje em dia, a gente tem dificuldade de ir na igreja porque está chovendo. É um temporal. Às vezes, pô, tudo bem, eu para vir aqui é difícil, né? Tem que atravessar o Rio Jordão. Aleluia. Mas é isso, irmão. Sabe? A gente fica ali, ó, com tanta preocupação. E ele está aqui, ó. Sabe? Moisés foi um servo ali, ó. Quantas e quantas vezes Moisés se colocou diante de Deus para salvar o povo, né? Aí Deus falava assim, não adiantou nada, pereceu com ele, insistiu tanto. A mesma coisa que Deus fala para Samuel em 1 Samuel capítulo 16 versículo 1: até quando tu insistirás com Saul? Já tirei meu espírito dele, escolhi para mim um outro rei. Não adianta, sabe? A gente tem que estar atento para essas coisas, porque Deus está nos ensinando a todo momento, a todo instante, porque Deus não é Deus de mentira. Porque se os irmãos puderem abrir aí em Filipenses 2, a gente vai ver uma coisa extraordinária, para crente nenhum botar defeito. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso é coisa de loucura mesmo. Deus é tremendo. Aí a gente vê, aleluia. Aí diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranhados afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. A diferença, Jesus podia muito bem, não, eu e o Pai somos um, eu sou Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não. Sabe o que ele fez? Humilhou-se. Todas as vezes que ele era provocado, ele ficava quieto, ele nunca respondeu uma provocação. Agora tem crente que por qualquer motivo, o cara fala que você está esquisito. Não é assim, irmão. Alguém veio, falou alguma coisa, questionou a tua fé, fique calado. Você não tem que provar fé para ninguém, não, porque muitos virão para falar de você, pode ter certeza disso. Já falam hoje, falavam antes. Quando a gente era do mundo, as pessoas falavam da gente, do nosso mesmo meio ali do mundo, porque ninguém que está dentro de um boteco vai falar bem de você toda hora. Não, daqui a pouquinho tu vai no banheiro, nego, fala de você. Tu vai no banheiro, o cara está mandando bilhetinho para tua mulher, sabe? Aí você vai
eles mesmos vão fazer isso. Aí às vezes ele fala assim, não, você tem que desfazer aquelas amizades. Não, aquelas amizades você não tem mais que andar com elas, mas você tem que ser exemplo para eles, porque eles têm que olhar e falar assim, Manu, pô, Gustavo, será? Pô, já passou tanto tempo, graças a Deus. Aí o cara, daqui a pouquinho ele vai devagarinho, porque o cara que está fazendo coisa errada, ele tem vergonha de vir para a luz. Quem está nu, quando vem para a luz, ele tem vergonha. Quem está lá, aí o cara fica assim, às vezes chega dentro da igreja, aí tem vergonha de carregar uma Bíblia, a gente chama de crente disfarçado, mas não, é o processo, você tem que respeitar, não tem que falar. Às vezes as pessoas perdem tempo expulsando da igreja, fulano está fraco na fé, meu irmão, é o processo dela, ora por ela, visita, mas não é visitar para cobrar não, é visitar para orar. Irmão, eu vim aqui para orar para você, que Deus botou no meu coração para te dar um abraço e te dizer que tu está fazendo falta, sabe? Não é, fulano, Deus, porque eu já ouvi isso, cara, doeu no meu coração. Sabe por quê? Quando você vem para a igreja, as pessoas que estão há muito tempo acham que você não sabe nada de Deus, que você não sabe nada de vida, sabe? Que você é só mandara. Não é não, cara. Deus sabe quem que Ele está enviando. Deus sabe quem que Ele está preparando. Agora, quem cabe a nós? Nos fortalecer e entender até esses. Eu ouvi muita coisa, Malu. Eu ficava assim, olhando. Teve um cara que está chegando agora, não sei o quê. Aí Deus botou no meu coração de fazer uma perguntinha para ele. Falei, irmão, beleza, tu me conhece há quanto tempo? Há uns 20 e poucos anos. Legal. Falei, quantas vezes mesmo você me convidou para vir à sua igreja? Aí ele, você que deveria estar me convidando, né? Eu via para a tua igreja, não. O peixe não tem que pular dentro do barco, não, meu irmão. O peixe não tem que ficar procurando rede, não. O peixe só procura anzol quando tem isca. Só quando tem isca. Porque se não tiver isca, o peixe não cai no anzol. Então tu tem que lançar a rede. Jesus manda você lançar a rede. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Lança aqui, do lado direito. E é isso que a gente precisa fazer, lançar a rede, porque Jesus, Ele é o verdadeiro pescador. Porque quando a gente vê lá, eu acho muito barato, João capítulo 21, quando Jesus já ressuscitou, já teve com os apóstolos, já teve com todo mundo, mas mesmo assim Pedro ainda está, porque Pedro ainda estava no processo. Aí Pedro vira e fala assim, vou pescar. Aí mais 6 vão com ele. Olha só tinham 11 apóstolos, porque Judas já tinha partido. Quer dizer, a maioria foi pescar. Aí pescam a noite inteira. Aí quando eles estão vendo sem pegar nada, já viram para... Aí tem um cara abaixado lá um cara em pé lá na praia. Aí pergunta, pegaram alguma coisa? Pegamos nada a noite inteira. Lança a rede ali, do lado direito. Aí eles lançam a rede. Aí pegam 153 peixes grandes. Aí Jesus vem. Aí quando eles descem, dificuldade para trazer, eles descem, Pedro já se lança, nem ajuda a puxar a rede. Só depois que ele volta para puxar a rede. Mas se lança, é o mestre. Aí Jesus já está com o peixe na brasa, o pão. Por quê? Irmão, não é você que vai trazer o alimento para Jesus, não. Você só tem que trazer o peixe para que Jesus abençoe, transforme, mude a vida do peixe e ele tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus tem o jeito dele, que é o jeito de Deus. Não adianta eu ficar assim, mas tem que ser, só vai ser salvo quem é batizado, só vai ser salvo quem faz isso. Meu irmão, só vai ser salvo quem crê que Jesus é o Senhor. Porque aquele malfeitor que estava na cruz, ele foi batizado onde? Ele fez alguma profissão de fé?
ele fez campanha de 7 quarta-feira. Não, ele creu. Enquanto o outro tinha oportunidade, enquanto muitos têm oportunidade, mesmo estando na mesma situação, ou seja, mesmo estando dentro da igreja, que a gente leva isso lá para fora, não é? É ali, ó, Jesus no meio, entre duas pessoas. Jesus tem que estar no meio de quem? De nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E Jesus estava ali, ó, 2 que o conheciam. Aí o cara fala, salva, quero ver agora tu se salvar e salvar a gente também. Aí Jesus estava olhando assim até com meio olho, né, que estava bem escangalhado. Aí Jesus está contando, eu confio que ele vai falar a palavra-chave. Mas não, sabe por quê? Mesmo na hora da morte, o orgulho não deixou ele crer em Jesus. Mesmo na hora da morte, esperando, o inferno lá embaixo esperando. Mas o outro não, falou, cara, para com isso, maluco, tá doido? A gente fez besteira, ele não. Aí, a palavra mágica, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Porque ele falou a palavra mágica, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus fala, maluco, tu está comigo, fechou. Não tem quem tira você do meu lado. Não tem morte, não tem palhaçada nenhuma. A gente não tem que ficar indo atrás de um homem. A gente não tem que misturar o evangelho de Jesus com política, porque você vai sujar o evangelho de Jesus. Só existe um Messias, e esse Messias é o Cristo Jesus. Você não tem que se misturar com política, não tem que se misturar com guerra. Crente não torce por morte de ninguém. Crente não tem que ficar com CTF cancelado. Não, meu irmão, ora! O cara está no caminho errado, ora! Não adianta você ficar jogando pedras, porque pedra não resolve. Pedra não resolve. Se resolvesse, meu amigo, os terremotos lá, as pedras não cairiam. Então a gente precisa estar certo disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que sai da minha boca tem que ter certificado da palavra. Porque eu não posso, em momento algum, me colocar no lugar de Deus. Porque Deus é claro, a minha honra não a dou a ninguém. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque não dá para ser igual ao Pai. Você é filho, ou seja, você tem um Pai. Quando se fala, a gente tem que estar sempre falando nisso. Mais 5 minutinhos eu termino, tá? Ou quando o pregador fala isso, dá até dor. Não é hoje. Mas fechando mesmo, às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas que estão faltando, que esquece que esse Deus é incrível. Porque quando foi feito um cerco, quando os sírios cercaram Israel, o rei estava desesperado, estavam comendo tudo, até tinham pouquíssimos cavalos, que já tinham comido quase tudo. Aí ele passando no muro, a mulher fala, meu rei, me socorre. Aí ele fala, se teu Deus não te socorre, não sou eu. É porque eu e a minha colega ali, ó, combinamos de comer o meu filho hoje e amanhã eu comer o dela. Nós comemos o meu filho e ela escondeu o filho dela hoje. Aí tu vê o ponto que você, quando não tem fé em Deus, porque infelizmente Israel era um idólatra, sabe? Aí tinha lá o quê? Dois leprosos que falaram assim, maluco, não vou entrar nessa cidade porque não tem comida aí e ninguém vai dar nada pra gente. Nenhum querendo estar perto da gente. Se a gente entrar lá, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, vai morrer. Então vamos lá nos sírios, que de repente vai que, né? Se nos matar, a gente morre.
E se não matar, a gente vive. Aí chegam lá, encontra as tendas abandonadas. Opa, entraram, comeram, beberam, entraram em outra, comeram, beberam, pegaram ouro, pegaram prata, pegaram roupa e ficaram lá, ó, de rei. Imagina, ó. Aí de repente, aí tu vê como é que é. De repente vem, não é bom o que estamos fazendo. Se amanhecer nessa situação, o Senhor nos cobrará isso. Vamos lá e anunciamos que tem comida aqui. Aí eles vão, aqueles que nada tinham, aqueles que eram desprezados, foram os que levaram o sustento, foram os que levaram a salvação. E é isso que nós temos que entender. Não espere ter alguma coisa para dar, não espere ter alguma coisa para ajudar, não espere ter força para ajudar. Faça, porque o teu Deus, o Deus que nós cremos, é poderoso para nos retribuir e nos restituir, porque é Ele que age, não sou eu, não é ninguém, não adianta, não tem político, não tem nada, quem age é Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus. Se alguém disser algo contrário, igual estou vendo aí, meu irmão, não importa quem está na presidência, quem colocou ele lá foi Deus, e a palavra diz que eu tenho que orar por ele. Não importa quem seja Xandão, ele é autoridade, eu tenho que orar por ele. Ou a Bíblia está errada, que está escrito aqui que eu tenho que fazer isso. Eu não posso fazer o meu bel prazer para agradar gregos e troianos, eu tenho que agradar o Senhor, que é o nosso Deus, e que possamos entender que é indo que a gente prega o Evangelho, é com as nossas vidas, porque as pessoas é que vão dar testemunho de você, ou para o bem, ou para o mal, que seja para o bem. E assim eu agradeço aí a oportunidade, senão vira vigília, né? Oh, glória a Deus, com palmas de ouvir você.